Bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians e aqui você terá todas as notícias em primeira mão. Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e bora lá pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O trio voltou e com ele tudo fica mais fácil, né? Sim, o Corinthians jogou bem, venceu e o Maicon decidiu. Mas saiu ainda contestado, porque perdeu 2 gols e tudo mais. Vamos falar sobre o jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Vitória importantíssima, hein, em termos de tabela, confronto direto contra o Galo. E, cara, o Maicon foi uma figura do jogo, porque ele faz um gol que garante os 3 pontos, que garante a vitória. Mas ele é um personagem, né, da era Dorival. O Dorival insiste no Maicon desde sempre, muitas vezes de uma forma até equivocada, né, como um primeiro volante. E ele como segundo rende muito mais, o Dorival percebeu isso. Eu não sou da teoria de que o Maicon afunda o time, como muita gente imagina. Eu acho que o Maicon se encontrou, acho inclusive que é o melhor momento do Maicon desde que ele voltou do Shakhtar, nesse período com o Dorival Júnior. Oscila em alguns momentos? Sim. Mas eu acho que ele ainda assim tá jogando bem. E hoje, cara, ele faz o gol, um gol de difícil execução, muito mais difícil do que os 2 que ele perde. É curioso isso, né? Aliás, um golaço, né? A bola passa pelo bidon, o Garro encontra ele na direita, ele corta pra dentro e chuta um petardo no canto do Everson, que é compridão e mesmo assim se esticou e não chegou. 1-0 Corinthians. Só que, cara, ele perde outros 2 gols simplesmente inacreditáveis. Gols assim que de um volante que pisa na área, mas que, enfim, né, poderia inclusive resultar numa vitória um pouco mais tranquila para o Corinthians. O Corinthians jogou bem, teve 60-40 em posse de bola, mais finalizações. Curiosamente no gol não, o Galo finalizou 2 no gol do Corinthians, o Corinthians 1 só. Ou eficiência, hein? Porque esses gols perdidos pelo Maicon acabaram sendo chutes para fora. No primeiro perdido é uma jogadaça do Memphis Depay. Eu já vou falar dele e do trio também, tá? Mas ele pega pelo lado esquerdo e ele dá um come no defensor, dá um segundo, deixa o cara na saudade, o Bidu ultrapassa e aí a bola se oferece pro Maicon pisando na área, mérito dele, mas caramba, hein? Era só... Pô, como é que pode? Aí, o mais difícil ele fez, os fáceis ele perdeu. E aí no segundo tempo, também numa combinação de jogadas por dentro, né? O Corinthians trabalhando, trocando passo, o Memphis entrega pro Maicon, o Maicon de novo pisando na área, entra e chuta. Cara, ele cobra um pênalti ali, escolhe o canto e a bola passa isso aqui da trave. Eu poderia enumerar várias chances que o Corinthians perdeu. Tô citando o Maicon aqui por esses 2 gols, mas assim, o Yuri, por exemplo, tem um cruzamento do Mateuzinho que ele tá livre de cabeça, a bola passa pé da trave, mas ali é gol perdido também. Tem um outro em que o Memphis gira e num contra-ataque e deixa o Yuri numa condição muito boa. Tudo bem que ele tá com um defensor ali acompanhando ele bota na frente e tal, e ele perde o time ali. É que ele é difícil, né? Ou ele finalizava antes, ou ele tentaria ir pro 1 contra 1. Ele buscou o chute, né, numa troca de passada ali para ver se ele enganava o marcador, bateu no cara e acabou saindo pela linha de fundo. O Memphis errou um gol também, que ele recebe pelo lado esquerdo, ele chuta de canhota, ela passa do lado da trave. Curiosamente, né, o Everson não faz nenhuma defesa em todos esses lances, né? Mas são situações de gol que o Corinthians criou. O que eu quero dizer com isso? O Corinthians produziu e criou. E não é coincidência que seja com o seu trio de ataque, o trio ofensivo dos melhores do Brasil. É que eles não estão jogando. Então fica difícil eu fazer essa comparação, porque a gente está falando de outubro, metade de outubro, 29ª rodada, e é a primeira vez no Brasileiro que o Dorival Júnior tem os 3 à disposição. É surreal, gente. É surreal. Falei para vocês já, o aproveitamento desses caras juntos no ano no Corinthians é superior a 70%. Seria hoje G4. Brigaria pelo título. É que é uma figura que eu faço. É impossível você jogar com os 11 todos os jogos, né? Não tem como. Nem o Palmeiras joga assim, nem o Flamengo. Mas é por isso, eles têm elenco. E o Corinthians, quando precisou recorrer ao elenco, ele teve dificuldades. Até porque nem contratar conseguiu. Foi o pior time em contratações da Série A. Pior time que contratou na janela, em termos de quantidade, foi o Corinthians. 1 jogador. Nem o Sport contratou, nem o Juventude contratou menos do que o Corinthians, só para vocês terem uma ideia. Então, nesse quesito, nesse ponto, eu sou obrigado a, digamos assim, aliviar um pouco a barra do Dorival,
que eu critico, que eu bato aqui muitas vezes por escalações, por esquemas táticos, por posturas em jogos, que eu acho que a responsabilidade também é dele, é dos atletas, mas também é dele. Mas, cara, eu preciso entender o contexto. Cara, o Maicon deu uma entrevista no final do jogo sintomática, né? E a gente pode aqui avaliar se ele tem que ficar ou não. Acho que vale como debate, né? Eu sou um cara que entendo que o Maicon tá jogando bem, mas daqui a pouco, se a gente fizer uma análise mais profunda, o ideal é que ele siga a vida dele também. Não sei, acho que isso é uma coisa para pensar no final do ano. Mas questionado sobre isso, vejam que ele falou... Cara, a gente precisa ver se vai querer ficar também, porque mais ou menos ele disse isso, porque, cara, esse ano aconteceu muita coisa, foi um ano muito turbulento, uma questão política, gente, presidente impeachmentado, instabilidade com relação ao executivo, Fabinho Soldado, uma série de coisas, dívidas, notícias ruins todos os dias, atraso de salário, sabe? Uma bola de neve. Então, isso gera uma instabilidade em todo o grupo. Se o Maicon, que é o capitão, falou isso, vocês imaginem o vestiário. É claro que os caras afeta o aspecto político do clube. O próprio médico, o André Jorge, né, o chefe do departamento médico, pediu demissão essa semana e alegou questões políticas. Então vocês acham que não interfere? Interfere. Então, assim, tem muita coisa acontecendo no Corinthians no extracampo. E o Dorival estar conseguindo, numa semifinal de Copa do Brasil, arrumar soluções em meio a problemas que ele teve no time, mesmo que a condição de tabela do brasileiro não seja tão boa, mesmo que o Corinthians tenha perdido alguns jogos. Mas, de novo, foi a primeira vez no brasileiro que os três começaram como titular. O Memphis, o Garro e o Yuri. O Yuri esteve abaixo, como eu disse, perdeu esse gol, essa chance criada pelo Memphis também, um pouco fora do seu, né, tom natural. Agora, o Memphis e o Garro, para mim, jogaram muita bola. O Memphis, especialmente, eu gostei muito do Memphis. Eu cobrei isso depois do jogo contra o Santos, até uma displicência que ele teve lá na Vila Belmiro, não foi o caso. Jogou sério, influência no jogo, buscando o jogo, participativo, é isso que eu espero. É isso que eu espero do Memphis, o que todo mundo espera. O Garro, numa função diferente. Até expliquei isso na live, porque, voltando um pouquinho, né, o Dorival, com os seus desfalques, especialmente defensivos, né, sem o Gustavo Henrique suspenso e o André Ramalho, que ainda não se recuperou, ele coloca o Tchoca e o Kaká, que fez um jogo regular, tá? O Kaká, eu acho que faça-se justiça. Escapou bem pelo lado direito algumas vezes, defensivamente foi bem, assim, não comprometeu, vamos colocar dessa maneira. Só que teve uma figura fundamental no aspecto defensivo que fez com que o Corinthians passasse mais um jogo sem tomar gol. Tô falando de Ranielli. Gente, esse cara é um monstro. O que esse cara jogou de novo? Como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, assim que ele começa o jogo. Depois, o jogo ele vai se movimentando, né? No segundo tempo, ele vai mais para o meio campo, ele avança um pouco mais, aparece lá na frente também. Mas, cara, defensivamente, esse cara é um absurdo. Ele também tem uma boa entrega da bola, uma saída de bola. Mas, defensivamente ali pelo lado esquerdo, claro, ele deu uma sustentação melhor para dois zagueiros que não estão acostumados a jogar juntos. Um é menino da base, o outro super contestado. E o Ranielli estava ali para dizer, rapaziada, deixa comigo. E ele resolveu, cara. Ele resolveu. Cara, eu brinco, né? O mapa de calor do Ranielli entra em ebulição, assim, né? Porque, cara, ele tá... É loucura o que ele faz. O Ranielli jogou muita bola, muita bola. E aí jogando como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Isso propiciou o quê? Alas. Quando a gente fala na ultrapassagem do Bidu ali, linha de fundo, para cruzar para o Maicon perder o gol, é disso que eu tô falando. O Bidu chegou outras vezes à linha de fundo. Mateuzinho, pro cruzamento que o Yuri perdeu de cabeça também, porque ele ataca bem o espaço, ele tem dado assistências, ele tem um ótimo cruzamento, favorece o estilo de jogo. Isso é treinador também, né? É uma ideia do Dorival, na medida em que ele perde dois zagueiros titulares e pensa, bom, o que eu vou fazer? A medida dele, que ele encontrou, foi a melhor possível. E aí ele avança ali. Primeiro homem, nesse caso, né, era o Maicon, mas... Não dá para dizer que o Maicon era um primeiro homem, né? Porque você tem o Ranielli fazendo essa cobertura híbrida, né, entre volante e zagueiro. Tanto que ele pisa na área nas duas vezes que ele perde os gols. E depois acaba finalizando ali da intermediária ofensiva. Então, mas seria, né, depois do Ranielli ali como terceiro zagueiro, o Maicon e os dois alinhados, o Garro pela direita e o Bidon pela esquerda. E foi interessante, por quê? Porque o Dorival não quis tirar do Bidon aquilo que ele tinha de melhor nos últimos jogos, jogando como meia armador. E dessa feita, ele foi um parceiro do Garro.
O Garro foi super participativo e envolvido com o jogo, muitas vezes buscando a bola lá no pé do Maicon, muitas vezes jogando atrás do Maicon para iniciar a construção da jogada, mas o Bidon foi aquele cara da dinâmica, do ritmo do jogo, que ele vinha sendo naquela intermediária ofensiva pelo lado esquerdo e combinou muitas jogadas com o Memphis ali, por exemplo. Então, gostei da escalação, gostei do sistema tático, gostei do jeito que o Corinthians jogou. E realmente, não só fez mais do que 1-0, porque os gols perdidos se acumularam. Teve um risco, como eu disse, no final do jogo, a cabeçada do Vitor Hugo na trave e tal, porque o Galo é bom time e em algum momento ia chegar. Mas foi uma supremacia tremenda do Corinthians nesse jogo e uma vitória fundamental, porque era o inimigo direto em termos de tabela, chega a 36 pontos. Não sei onde o Corinthians vai chegar, o que vai disputar, mas tá claro que o foco é na semi da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Enquanto isso, você tem que recuperar jogadores, ajustar o teu time e dar confiança, consistência. É isso que o Dorival está tentando fazer. Segunda vitória consecutiva em casa, vai melhorando na tabela, vai aliviando e vai recuperando esses jogadores que ali na frente vão estar, enfim, na sua plenitude, né? E, cara, quando os três jogam, mesmo que um não esteja no ápice, tá? Mesmo que um não esteja bem, como foi o caso do Yuri hoje, faz diferença. Faz diferença. Você soma qualidade ao teu time, acabou. Aí não tem muito como ser diferente, né? O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Vitinho evolui no Corinthians e pode voltar aos treinos antes do previsto. Vitinho, do Corinthians, deve voltar aos gramados bem antes do que o programado inicialmente. Único jogador que está sob os cuidados do departamento médico atualmente, o atacante tem evoluído e pode ser liberado para iniciar a transição em campo com a fisioterapia e preparação física em até 3 semanas. No dia 6 de outubro, o jogador passou por uma artroscopia por causa de uma lesão do menisco medial do joelho direito, sofrido no jogo contra o Mirassol, na Neoquímica Arena. O Corinthians não informou a previsão de retorno, mas havia a expectativa interna de que o atacante apenas tivesse condições de voltar a campo no mês de dezembro ou até mesmo na próxima temporada. No entanto, segundo apurou o GE, a recuperação com os médicos do CT Joaquim Grava tem sido muito melhor do que o esperado. A próxima etapa da recuperação é iniciar a transição com a fisioterapia e, depois, com a equipe de preparação física para que o atacante recupere a forma antes de voltar a trabalhar com bola e ficar à disposição do técnico Dorival Júnior.